Oi, todo mundo. É a Cris. Tô vendendo, dando e emprestando gripe. Se alguém quiser, fica à vontade. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a prestação de contas hoje. Eu estou mostrando para vocês uma apresentação que eu achei que resumiu bem. E gostaria de chamar muito a atenção, principalmente, para um material que eu coloquei para vocês lá na plataforma como resumo para a prova e que, se vocês quiserem ir na prova, vão olhar muito cuidado. Mas eu posso dar uma resumida para vocês. Por exemplo, o Poder Executivo, ele tem que publicar sempre aquele relatório resumido de execução orçamentária, RREO, até 30 dias após cada bimestre. Então, tudo que ele fez ali dentro, no bimestre, pagou as contas, receitas, despesas, ele tem que publicar esse relatório. O RGE, que é o relatório de gestão fiscal, ele já é de 4 em 4 meses, ele é quadrimestral. Você também não pode esquecer que um dos grandes pontos da LRF é o princípio da transparência. E um detalhe interessantíssimo que vocês têm que lembrar por causa de sustentabilidade. Lembra do terceiro setor, as ONGs, tudo aquilo que a gente conversava? Bom, recordem que isso é muito importante. Não é administração direta nem indireta. Isso significa que não tem que prestar contas. Ela não está envolvida na LRF, porque é uma ONG. ONG é uma organização não governamental. E tudo que a gente fala em termos de governo, de prestação de contas, tudo que a gente tem falado até agora sobre a responsabilidade fiscal tem a ver principalmente com os órgãos governamentais. Então, vocês não podem confundir, por exemplo, o Distrito Federal. O Distrito Federal, ele entra em estados e municípios, ele não é união, ele está junto com os estados e municípios. Então, quando chega lá naquela parte onde a gente fala que os limites, lembra dos nossos limites de excedidos de pessoal, só pode tantos por cento. Bom, para a União é 50%, para os estados, os municípios e o Distrito Federal é 60. Então, a União é 50%. E os estados, o Distrito Federal e o município, 60%. Não esqueçam também que a cada 2 quadrimestres, por exemplo, deu um problema lá e ao invés de 50%, tem 54%, 56% no governo federal, na União. Ele só pode 50%. Bom, isso não vai acontecer porque existem vários gatilhos. Por exemplo, chegou em 54% no município, que é 60%, o governo já manda um aviso lá para a prefeitura: olha, não pode, vocês estão começando a exceder. Então, tem avisos periódicos para alertar todo mundo, alertar principalmente a administração executiva, né, de que não pode exceder isso. Mas vamos supor que tenha acontecido de estar quase naquele limite que não pode, no 54% de 60%, tá? Está em 54%, 55%, vocês têm que regularizar isso. Se por acaso acontecer algum problema que exceder o limite, você tem 2 quadrimestres, quer dizer, o prefeito e o Poder Executivo, ou vocês como representantes administrativos em serviços públicos, né, representantes administrativos, vocês estão ajudando lá qualquer setor, vocês trabalhando com isso, vocês não podem esquecer que tem 2 quadrimestres para regularizar o limite, sendo que 1/3 tem que ser no primeiro quadrimestre. Então, 1/3 no primeiro quadrimestre quando exceder o limite de pessoal, que é 50% União e 60% para estados, município e Distrito Federal. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre LOA, LDO e PPA. Vocês vão ter que lembrar, o PPA, ele é o quê?
ele estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas que a administração federal, estadual, municipal, do que eles vão realizar. E isso tem que ser feito no primeiro ano de mandato. Primeiro ano do presidente, primeiro ano do governador, primeiro ano do prefeito. Tem que estar pronto no primeiro ano de mandato. Tá. Então eles vão lá e fazem o PPA. Tem as diretrizes, os objetivos e as metas que a administração pretende cumprir. O PPA gera a LDO. Por quê? Na LDO vai ter as metas e prioridades da administração com orientação para a elaboração da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. A LDO, que é a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela estabelece as metas, prioridades da administração e orienta a LOA, a elaboração da LOA. Então, isso aí é chamado de Sistema de Planejamento Integrado, ou Processo, Planejamento, Orçamento. Se vocês se lembrarem de todas essas dicas que eu estou dando, vocês não vão ter problemas na prova. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre prestar contas. Não se esqueça, dinheiro público pertence ao povo e tem que ser fiscalizado pelo povo, tem que haver prestação de contas, tem que haver transparência no seu uso e o uso tem que ser sempre para o bem comum. Bom, a importância da prestação de contas está em fornecer subsídios ao governo para controlar tanto os bens públicos quanto administrar as despesas. A mocinha resolveu ficar aqui me atrapalhando.